Sete Raios Podcast, evadidos da Matrix. Enquanto muitos senhores da minha idade estão chegando da balada, eu estava aqui produzindo esse texto para gravar para você neste verão, fevereiro. O sol está na área estelar de Aquário e aqui nas montanhas de Minas Gerais, essas montanhas mineralíssimas, né? Muitos minerais que refletem, né? A luz, eletricidade, radiação e também o tempo, não é? Por isso que os extraterrestres vêm muito, né? Muitos lugares de Minas, do Brasil e do mundo inteiro, mas aqui muito. Buscar genética, ozônio e minerais. E seguindo a linha de raciocínio sobre o tempo e o tempo real, ou seja, o que é o tempo que queremos falar, para isso ainda precisamos falar da luz. A gente está fazendo a introdução e falando de algumas referências. E usamos, evidentemente, termos, conhecimentos, entendimentos, às vezes científicos ou científicos, que são, nesse caso, culturais, apenas para elucidação do que está sendo abordado. O conhecimento sobre o tempo e do tempo como fonte de informação, de sabedoria, informação, conhecimento, sabedoria, iluminação, sabedoria, informação, conhecimento, iluminação, sabedoria. É muito antiga e independe disto. Este é o disto que eu digo, referência, por exemplo, científica e tal, etc. Né? As abordagens, elas visam a trazer e acessibilizar uma ideia do qual a pessoa se apropria e parte para a percepção e construção do conhecimento dela, segundo os referenciais ilustrados aqui. Este é o Pod Audio Videocast número 2 da playlist Dialogue com o Tempo, cujos conhecimentos e abordagem prévia da filosofia do abstrato que editamos e publicamos aqui no canal Sete Raios Podcast Evadidos da Matrix. Recomendações. Recomendamos que você ouça primeiro o Pod Audio Videocast número 1 dessa playlist, porque o conhecimento do tempo, que pode nos levar a uma extraordinária experiência com o tempo, não foi afastado da nossa humanidade por acaso. Ele pode ser acessado pela pessoa que tenha contato com uma fonte cuja mentalidade já se predispõe a superar o racionalismo, o coletarismo intelectual e o coletivismo mental. Ou seja, a pessoa se encontra em um despertar, transcendendo a alienação secular e já observando em seu interior novos horizontes. Então, isso é evidentemente para qualquer pessoa, mas em especial para uma pessoa que já está nesse processo de despertar e busca seríssima da verdade, que não é apenas uma crença, né? Nisso, para se falar de coisas fora da caixa, é necessário certa capacidade de abstração para que, ao ouvir, você possa acompanhar o que de fato está sendo colocado por detrás das palavras e sendo conduzido pelas palavras, muitas vezes apenas como veículo, o que faz de nossa exposição sem intenção, mas capciosa. Por exemplo, na frase que afirmamos sobre o tempo, e observem o tanto que essa frase é contracultural, no sentido de que a sociedade que lida com a informação, talvez a gente não seja nenhuma sociedade de fato informada, embora vinham se dizendo
que a gente estava na era da informação, e a mídia, por exemplo, era vista como quarto poder, etc. A gente é uma sociedade informatizada que lida com a informação, mas a gente precisa transformar a informação em conhecimento. Por exemplo, na frase que afirmamos sobre o tempo, e que eu estava dizendo agora, que acaba sendo contracultural, porque, e não por nenhuma intenção, mas por razão de que a abordagem, a filosofia, o entendimento, eles são naturalmente assim, porque a ciência, e antes dela, o próprio processo educacional colocado, né, sobre o Ocidente, ele acabou invertendo as coisas, um quadro de pensamento que lá na frente, que é agora na nossa época, inverte até os quadros de valores morais, né? Não só da nossa, mas das várias sociedades, etc. O tempo não é relativo, ele é absoluto. O que é relativo é a nossa percepção e condição para conhecer, considerar, perceber e dialogar com ele. Então, a nossa fala está sendo, coincidentemente, contrária à fala científica, que é o nosso pensamento hegemônico contemporâneo, de que o tempo é relativo. O tempo não é relativo, ele é absoluto. O que é relativo é a nossa percepção e condição para o conhecer, considerar e dialogar com ele. Então, é essa a questão. Repetindo, o tempo não é relativo, ele é absoluto. O que é relativo é a nossa percepção e condição para conhecer, considerar e dialogar com ele. Onde, se você ouviu bem, entendeu bem as palavras e seus significados correntes, você pode ter entendido apenas algo como o alicerce ou a base da nossa fala, porque estamos utilizando as palavras que dispomos na nossa língua, que eu conheço, que você conhece, para falar de algo que culturalmente não nos pertence, que é totalmente transcendente, embora material, mas para nós muitíssimo sutil, sob a ideia que temos de vibração, cujo objeto é considerado não só imperceptível, mas até inexistente sob o ponto de vista neandertal. Acho que posso, nessa altura dos podcasts e tudo que a gente vem falando sobre isso, dizer assim o que apresentamos aqui. E ainda nosso objeto, que é o tempo, os neandertais tinham uma caixa craniana bem maior que a nossa, viu? E eles foram guardados exatamente por isso. Eles já estavam, assim, com outras matérias, fazendo castelos. Castelo que eu digo é assim, civilizações muito poderosas, universalmente falando. E isso é evidente que até as informações sobre isso estão muito reservadas e, de uma maneira comum, se perdeu. E ainda nosso objeto, tempo, é, além de tudo, confundido com algo que existe e que é um conjunto de elementos chamado clima. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que nós estamos usando palavra comum para falar de algo, mas o significado dessas palavras dentro dessa filosofia pode diferir. E tem um outro problema, que é o objeto sobre o qual nós estamos falando, objeto evidentemente entre aspas, que ele é confundido mormente, comumente, normalmente, como clima. Veja, quando falamos que o tempo é absoluto, não estamos utilizando apenas a ideia da dialética do pensamento para dizer que ele não é relativo, porque isso está explicitado na frase. A frase é: o tempo não é relativo, ele é absoluto. O que é relativo é a nossa percepção e condição para conhecer,
considerar e dialogar com ele. Observe que a forma que a frase é construída separa totalmente o tempo das outras observações. E é evidente que essa frase é totalmente contrária à ideia científica e cultural que todos conhecemos de que o tempo é relativo. Ideia comum essa, onde o que se quer expressar, na verdade, é o tempo é relativo a alguma coisa. Por isso que se diz que o tempo é relativo. Só que o tempo não é relativo a nada, mas para a filosofia, a realidade e a experiência pessoal com o tempo e o abstrato em seu laboratório íntimo, que para isso precisa ser construído, não. Então, como um alquimista no seu laboratório interior, fazendo as suas investigações desses conhecimentos, dessa filosofia transcendente, que está por detrás de todas as grandes filosofias antigas, o tempo não é relativo a nada. De tão absoluto, todas as coisas no universo e o próprio universo é que são relativas a ele, relativas ao tempo. Queremos dizer com absoluto e, por fim, é que só o tempo é. O multiverso, os universos e seus paralelos transitam por ele, transitam pelo tempo. Portanto, ele é absoluto. Então, lá na frase está escrito isso. O tempo não é relativo, ele é absoluto. O que é relativo é a nossa percepção e condição para o conhecer, considerar e dialogar com ele. E na frase, devido às características de pensamento não racional e entendimento filosófico, a ênfase se encontra, na verdade, no é, que tem a acepção de ser, de aquilo que foi manifestado. Isso é comum nas filosofias, embora o sujeito seja o tempo, pois nessa filosofia, e creio que em quase todas as filosofias não materialistas, o ser é anterior ao indivíduo, que no caso é o sujeito-tempo. E quando refletimos sobre a primeira afirmação na frase, o tempo não é relativo, que é como já dissemos e percebemos de imediato, contrária aos entendimentos correntes, não queremos dizer apenas o que está literal e que salta aos olhos na frase. Queremos dizer que toda essa mentalidade ou maldade de alienação de conhecimentos importantes e de redução da mentalidade humana ao raciocínio, perpetrada por uma narrativa de fundo econômico, subsidiada, financiada e secularmente mantida por poderosos financistas, governantes culturais do Ocidente, e que já dura 400 anos, chamada Iluminismo, que tem em seu bojo uma falsa progressão chamada positivismo, é uma puta de uma sacanagem. Portanto, o tempo não é relativo. E os muito antigos sabiam disso, pois extraíam seus poderes, seus conhecimentos, do tempo. E seguindo o raciocínio de que as palavras precisam transportar ideias e de que elas não existem em um banco único de significados, concluamos a observação acerca da frase final da fala que diz: o que é relativo é a nossa percepção e condição para o conhecer, conhecer o tempo, considerar, perceber e dialogar com ele. Onde percepção não é só algo abstrato ou intelectual dentro da nossa cabeça. Estamos falando aqui sobre essa palavra, é sobre algo essencial no aparelhamento de trabalho interior para a evasão, que é o uso dos 5 sentidos unificados formando o sexto, chamado normalmente de sexto sentido. É isso que é, para essa corrente filosófica secreta,
A percepção, e também para alguém que tivesse um bom tutor na tal idade medieval ou das trevas, seria, portanto, o relativo é, por fim, se já possuímos essa condição interior ou se ainda a temos por construir como nosso ferramental de compreensão, entendimento e evasão. Unificação. Como está a sua iluminação, sua santificação, sua unificação, libertação, ilustração? Você já é ilustre? Você já está desperto? Você já percebe as ideias? Você já explora o que não sabia? Você já é um sábio? Ou você ainda se satisfaz com o mimetismo intelectual da civilização, controlada como uma gincana desta para o além? Sob as palavras condição para conhecer, lá na frase, estamos falando do hardware, porque para o entendimento corrente das coisas, exigido pelo escolasticismo, que nos quer apenas para uma certa mão de obra educada, nos grandes castelos econômicos deles, basta uma pequena condição intelectual, conhecer as palavras, se comunicar mais ou menos, guardar coisas na memória, raciocinar, decidir e responder. Quer dizer, ser responsável, como se fala hoje em dia, de uma maneira jocosa, ter um CPF. Como está ficando comum pensar. Não, no nosso caso, não, porque em condição para conhecer, conhecer significa praticamente ser. É essa a somatória etimológica desse termo, mas ser algo que se está entrando em contato para de fato conhecer depende realmente de condição. E aí, você precisa cuidar e adequar seu hardware para isso, para esse grande empreendimento. O hardware é a parte física, certo? Sutil também, mas física. E tem o software, que é a questão de pensamento que nós tratamos através da filosofia do abstrato, cujo elemento básico é o tempo. Mas ser algo que se está entrando em contato para de fato conhecer. Essa é a essência da palavra conhecer aplicada na frase. Depende realmente de condição, e aí você precisa cuidar e adequar seu hardware para isso, para esse grande empreendimento da evasão, da fuga, da libertação, da reconstrução anímica, reconstrução dos corpos, o antiquíssimo renascimento, cujos conhecimentos científicos esotéricos estão muito bem guardados e chaveados, também no maior tratado cultural transcendental do Ocidente, chamado Bíblia Sagrada e seu Evangelho ou Manual de Jesus, o Cristo. E não menos sagrada que os chaveados referidos, Bhagavad Gita, dos hindus, o Tao Te Ching dos chineses, o Alcorão de Maomé, a Luz da Ásia ou o Evangelho de Buda, a Pedra das Inscrições dos Galácticos Maias, do Golfo Americano Meridional, a sabedoria do colibri, herdada do grande reino Atlântide Ibis pelos nossos queridos tupis guaranis, os escritos de Confúcio, os versos áureos de Pitágoras e milhares de pedras riscadas, chamadas estelas, existentes por todo o mundo e que em seus símbolos nos transportam para além dessas idiosincrasias pessoais, dos limites do que é relativo ao tempo e do descortino da verdade. Mas não há descortino sem condição para conhecer, onde você, meu caro ouvinte, precisa checar seu equipamento natural, seu verdadeiro patrimônio natural, do qual de apenas um quarto, chamado corpo físico, você tem relativa noção, e todos nós culturalmente somos assim, mas falamos disso nas playlists aqui do canal. Matrix, explicações ao transcendente, e Matrix Down, práticas antigas para hoje, para o futuro.
onde usamos o bem elaborado e bem fundamentado científica e filosoficamente filme e, por fim, série Matrix, para, na análise das suas raízes mesopotâmicas, falar dessa nossa modesta tradição esotérica e, nesse caso, dessas plays, dessa questão de se tratar adequadamente o aparelho MOR, ou seja, os 4 corpos que cada um de nós possuímos como parte do laboratório interior. Considerações. Sobre as considerações citadas ainda na frase, o que é relativo é a nossa percepção e condição para o conhecer, considerar, portanto, considerações e dialogar com ele com o tempo. Completo essas considerações. Dependem totalmente de um conhecimento que não é materialista positivista, ou seja, racional. Não, ele precisa ser contatado por palavras, acessado por imagens e capturado em ideias das quais nos apropriamos e que passam a compor nossa alma, nosso ser e que nos dão discernimento ou considerações reais por essas coisas, ou pelas coisas essenciais, como os antigos falavam, no sentido de um caminho sutil, como esses caminhos devem ser estreitos, como foi dito, e conhecido como previsto, embora abstrato. Conhecereis a verdade, a verdade. É como se da montanha sagrada nos dissessem: conhecereis a verdade, se dela vos apropriar em vosso caminho ao abstrato. E já completo, com a questão de se perceber para se chegar ao diálogo com o tempo. O tempo é, assim, o maior dos mestres universais para o multiverso, não só para o nosso universo, mas para todos os universos que existem. A percepção real dessas coisas é, inicialmente, intuitiva. Ela se fundamenta na questão da condição e do conhecimento que eu me referi acima, mas ela, por fim, da intuição holística e iluminada, se processa como um diálogo, por exemplo, como o diálogo citado em uma obra muito antiga egípcia chamada A Tábua de Esmeralda, citada nos escritos de Hermes, onde alguém chamado Tati, que quer dizer sem luz ou pré-iluminado, estudante, discípulo ou aluno, recebe orientações diretas desse ser mitológico, dessa consciência cósmica da Terra cétupla, chamada Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, grande nas artes, nas filosofias e na religião, onde a ciência é vista de forma a ser enobrecida como uma das artes. A ciência está, nesse caso, nesses três esteios que estruturava a cultura, os entendimentos de um mundo muito antigo, estamos falando de coisa de 40, 50 mil anos para trás, mas que ainda chegou na grande biblioteca em pedra, que ainda temos, a maior do planeta, tem muitas, mas ela é a maior, que é o Egito. Então, portanto, 3 vezes grandes, Hermes Trismegisto, grande nas artes, na filosofia e na religião, onde a ciência é vista de forma a ser enobrecida como uma das artes. Uma vez que esses 4 esteios da cultura, 4 já é contemporâneo, antes eram 3, assim se processam. Arte, depois religião, depois filosofia e, por último, a arteira. A ciência é a arteira da família. Vide Hiroshima e Nagasaki. Ciência. Vistas assim sob um antigo ditado: a ciência é bisneta da arte, neta da religião e filha da filosofia. Observemos certas abordagens da física teórica, se não é uma filosofia com suas descrições praticamente esotéricas, às vezes belamente lúdicas. E vou deixar aqui uma simples, mas pictográfica fala. É disso que falamos quando falamos disso. Diálogo. Na verdade, todos dialogamos com o tempo, só que não sabemos disso. Todo mundo quer ir para o céu, mas o céu
enquanto o universo paralelo nos banha e rebanha a todo momento através do tempo, que é o nosso verdadeiro e universal anfitrião. É nele que estão escritas as tábuas da verdade, como a lápide esmeraldina de Hermes. Sabeis que quase todos os elementos, quase tudo emite radiação, não é mesmo? Nós não sabemos disso? O corpo humano, de uma pessoa comum, qualquer um de nós, vibra, por exemplo, a cerca de uma média de 20 Hz de constante radiação. Mas alguns outros elementos emitem muita radiação eletromagnética, não é mesmo? Onde em eletromagnética, eletro quer dizer que tem dois polos, às vezes quatro, se considerarmos o paralelo, o universo paralelo. E magnético quer dizer que, por um polo atrai e pelo outro, o que foi atraído é repelido. E repelido e o contrário se as matérias ou energias estiverem sendo vistas na parelha de dois polos do universo paralelo. E para o caso das nossas perquisições ao tempo, é basicamente assim. Mas algumas pedras preciosas e semipreciosas possuem, além da sua beleza e propriedades curativas, a capacidade radiação, ou até de modular radiações, devido à sua grande estabilidade, como é o caso da esmeralda, a mesma da lápide esmeraldina, que acima me referi, que é inclusive usada, a esmeralda, como cristal, estabilizador de marca de tempo ou segundos em inúmeros relógios digitais em todo o mundo, e também estabilizador de ondas em aparelhos celulares. Voltando a Hermes, por que se escreveria um texto tão significativo, uma instrução técnica para a evasão, em uma certa pedra cujas características radiativas modula ondas? Essa pode ser uma questão importante dos diálogos com o tempo, cuja playlist elaboraremos os textos e gravaremos à frente. Por ora, voltemos à questão da luz, que é a última estaca antes de entrarmos diretamente na abordagem épica do tempo, que é a primeira abordagem, a abordagem de introdução à filosofia do abstrato. Luz. Vamos considerar, como a ciência considera, que a luz é uma radiação eletromagnética que se propaga por onda eletromagnética, como os raios-x, as ondas sonoras, as ondas de rádio, o infravermelho, o ultravioleta, as micro-ondas do Wi-Fi, por exemplo, né? Igualzinho o forno micro-ondas. A luz é, então, uma onda eletromagnética e tem cor e comprimento de ondas variáveis. E não vamos nos esquecer que isso é segundo a ciência, e antes dela, é segundo a nossa condição, os nossos sentidos, as nossas opções tecnológicas e forma histórica de ciência, de conhecimentos e pesquisas que nos levaram a observar e considerar o movimento ondulatório produzido pela frequência da luz, movimento esse que não é a única característica própria da luz, e desconhecemos, e, portanto, desconsideramos em nossa ciência terrestre autóctone as outras dezenas de características da luz. Pois bem, a luz pode sofrer fenômenos que são ao número de 7: reflexão, refração, polarização, dispersão, difração, interferência e ressonância. E nisso, por favor, guarde esse número, 7. Foi muito importante para os antigos e é muito importante para nós. Continuaremos, então, no Pod Áudio Videocast número 3, dessa primeira playlist sobre o tempo. 7 Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Compartilhe com quem tem a ver, dê seu like, inscreva-se no canal, acompanhe essa produção exclusiva sobre um assunto raro que não havia sido ainda abordado no Ocidente. Deixe seu comentário, ajude o canal.